Glória a Deus. Aleluia. Ele é o Rei dos Reis. Boa noite, pessoal. Boa tarde. Não sei. Acho que já é boa noite agora, né? Não, boa tarde ainda. Não sei. Enfim. Que bom que estamos aqui. Pessoal do online, boa noite, boa tarde para você também. Que bom que você está aí ouvindo essa palavra que vai vir da parte de Deus. Tem alguém a fim de ouvir Deus nessa noite, nessa tarde? Amém. Amém. A grande maioria. Quantos querem ouvir Deus falar? Fala glória a Deus. Amém. Amém. Eu estou sendo impactado demais por aquilo que Deus tem gerado no nosso meio. Eu estou com muitas expectativas com o que Ele tem feito. Hoje é o final de mais uma série de pregações, a série Gerações. Quantos foram edificados por aquelas duas outras mensagens? A geração lacração, a geração egocêntrica, amém. Hoje a gente vai fechar. E quantos querem ser parte dessa geração que ama a Deus? Amém, amém. Valorize aquilo que você tem recebido da parte de Deus, porque é suficiente para mudar a tua história. É suficiente para mudar todo o curso da sua vida. Você crê nisso? Amém. Galera, não tem como não falar desse assunto, mas eu quero te dizer, no céu não tem lockdown. Onde importa, está tudo funcionando. Vai continuar funcionando. Nunca parou. Nunca teve um dia sequer que precisou fechar. E eu fico pensando nessa situação que a gente tem passado, sabe? Se a igreja da nossa geração está preparada ou madura para ser perseguida, calada por causa do nome de Cristo. Não é isso que está acontecendo, mas um decreto que para a nossa saúde faz o povo ficar em casa, e isso tem afastado pessoas de Cristo, é um pouco chocante, é um pouco preocupante. Ninguém está sendo perseguido, ninguém está sendo proibido de servir a Deus, mas tempos de dificuldades como esse são test drives para a igreja, para a gente pensar se a gente consegue ser igreja de verdade, para a gente ver se a gente consegue ser crente de verdade. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 18. Esse texto tem falado comigo desde a primeira pregação, a geração lacração, onde a gente falou sobre Barrabás. E eu comecei essa pregação lendo parte grande desse texto do livro de João. O livro de João, capítulo 18, versículos 33 e 34. Essa pergunta ficou mexendo comigo. Essa passagem ficou falando no meu coração durante vários dias. Diz assim a palavra de Deus: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é rei dos judeus? Próximo. Perguntou-lhe Jesus, presta atenção, essa pergunta é tua ou foram os outros que te falaram a meu respeito? Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é rei dos judeus, Jesus? Jesus fez o quê? Uma outra pergunta, uma réplica. Essa pergunta é tua ou os outros que te falaram a meu respeito? Pai, mais uma vez entramos no altar da oração. Pedimos que a tua palavra fale conosco, Deus. Usa minha vida, me esconda atrás da tua cruz, para que somente a tua glória, o teu poder seja manifestado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A questão de Jesus ser o rei, essa questão vem de dentro de você, Pilatos? Ou você pegou essa informação de uma outra pessoa e você apenas está repassando? Essa mensagem começou ontem. Como assim, Lucas? Eu postei nos meus stories e no stories do Conexão o começo dessa pregação. Acho que no terceiro stories eu perguntei: você ama a Deus? A grande maioria puxou lá
no negocinho do Instagram, dizendo: sim, eu amo a Deus. Amém. Quem é Pilatos? Pilatos é o responsável pela palavra final da morte de Cristo. No versículo 38 ele diz assim: cara, eu não consigo ver nele motivo de acusação. Eu não acho motivo para esse homem ser condenado ao que vocês querem que ele seja condenado. E durante todo esse período da crucificação, do julgamento de Jesus, Pilatos, o que ele faz? Pilatos, ele tenta dar um jeito de não condenar Jesus à morte, até que chega um momento que ele cede à pressão do povo. E a grande pergunta que fica para a gente é: você é rei dos judeus? E Jesus responde essa pergunta com uma outra pergunta. Para quem gosta de curiosidade, isso se chama maiêutica socrática, o que Jesus fez. Ele respondeu uma pergunta com uma outra pergunta. Ele responde: essa pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Isso vem de você ou você está sendo alimentado pela informação de outra pessoa? A origem da nossa fé define o nosso compromisso com Deus. Tente rastrear agora a origem do seu relacionamento com Deus. Por exemplo, quando eu perguntei ontem para você: você ama a Deus? A maioria respondeu: sim, eu amo a Deus. Deixa eu te fazer umas outras perguntas. Jesus Cristo é Deus? Qual é a sua resposta? Jesus Cristo é o Salvador? Qual é a sua resposta? Jesus Cristo vai voltar e vai buscar a sua igreja? Qual é a sua resposta? Amém. Mas agora tente rastrear de forma honesta a origem desse sim. Por que você disse sim? Porque essa é a questão que Pilatos coloca diante de Jesus. Essa informação que você está me dando, esse sim que você me respondeu, isso vem de você ou vem de outras pessoas? Isso vem de você mesmo ou outras pessoas te falaram? Isso vem de você mesmo ou de um livro qualquer que você leu? Isso vem de você mesmo ou de uma doutrina humana que você está seguindo? O que faz você sair de casa e congregar? Quem está no online, o que faz você estar colocando o culto aí para assistir e estar congregando aqui com a gente? Porque a gente chama ele de rei, a gente chama ele de rei dos reis, senhor dos senhores. Isso vem de você mesmo ou isso é de outra pessoa? Você estaria aqui se não fosse o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, o seu amigo, a sua amiga. Você tem leitura bíblica diária, sem ninguém precisar ficar te cobrando, sem ninguém precisar ficar te falando. Você tem vida com Deus, sem que isso seja uma obrigação para você. A origem da nossa fé define o nosso compromisso com Deus. Tu és o rei dos judeus. Essa frase pode ser legítima ou não, pode ser sincera ou também não. O seu compromisso com as coisas de Deus, ela pode vir de você, e não importa o que esteja rolando, com lockdown, sem lockdown, eu estou comprometido com a igreja. Não importa se é online, se é presencial, eu estou comprometido com Cristo. Eu estou comprometido. O meu compromisso não é se eu venho numa igreja, não é se eu fico em casa. O meu compromisso é com Cristo. Então, isso vem de você. Pensa aí. Isso é você e Deus, esse relacionamento. E cara, se for você e Deus, não importa como seja, não importam as circunstâncias, não importam as configurações que estejam sendo feitas, nós estamos firmados na rocha que é Cristo, e não importa o que aconteça em nossa volta, com corona sem corona, com doença sem doença, com lockdown ou sem lockdown, Deus seja louvado, Deus continua sendo louvado. Agora, se isso não vem de nós, se isso vem de outras pessoas, e essa é a pergunta de Pilatos, de Jesus a Pilatos, isso vem de você, tá? Você ouviu dos outros? E como sempre, Jesus é cirúrgico na sua réplica. Isso vem de você, outras pessoas te falaram. Por que você faz o que você faz para você? Por que você diz o que você diz? Por que você crê no que você crê? Porque, sabe, Jesus vai dizer para alguns nos últimos dias: nunca te conheci.
Você nunca falou comigo, eu nunca falei com você. Mas espera aí, Jesus tem amnésia, Lucas? Não. Então por que no último dia Jesus vai dizer isso, Lucas? A resposta é que muitos aderem à fé e usam o nome de Jesus porque aprenderam com outras pessoas, viram de outras pessoas, acharam legal. É um cara que eu gosto, é um lance da hora lá, eu fico bem. E a pergunta de Pilatos mostra que ele não tem nenhuma convicção de quem é Jesus, porque o que ele faz com Jesus na sequência mostra isso pra gente. Será que quando nós dissemos que Jesus é Deus, essa convicção é nossa, é sua, é verdadeira ou é de outra pessoa? Porque você ouviu muito uma pessoa falando sobre isso. E eu não estou falando de doutrina, não. Eu estou falando de convicção. Doutrina a gente aprende um com o outro mesmo. Eu ensino aqui para você doutrina. Domingo a gente aprende doutrina na escola dominical, nos estudos com o pastor, nos cultos da semana. Mas a convicção, eu estou falando de convicção. Você tem a convicção de que Jesus nasceu de forma sobrenatural, no útero de uma virgem, de uma pessoa comum? Você tem convicção de que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus? Você tem a convicção agora que Jesus Cristo está interagindo conosco no nosso meio? De forma real, eu estou falando de forma real, eu não estou falando de forma subjetiva. Que você pode sentir a presença dEle aqui e agora, que você pode perceber a presença dEle aqui e agora. Ele está aqui agora, hoje. Eu não estou falando de forma figurada, Ele está aqui hoje, agora. Você tem a convicção de que Cristo voltará triunfante para buscar a sua igreja e reinar com ela sobre esse mundo ímpio? Você tem a convicção de que Ele cumprirá tudo o que está escrito nessa palavra? E quando eu pergunto isso, você pode estar, amém, amém, amém. Mas a pergunta que vale é a pergunta de Jesus. Essas convicções vêm de dentro de você, vêm de você ou outras pessoas te contaram? E esse rastreamento faz toda a diferença entre ouvir de Jesus: vinde benditos de meu Pai, aleluia, possuam por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Ou ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não conheço vocês. Qual é a origem da sua fé? De onde vem esse lance de você com Deus? De onde vem esse lance de você servir? Vem dos livros ou de algo sobrenatural que aconteceu aqui dentro de você? E que você chorou, você se entregou, você mudou, e que você não sabe explicar o que aconteceu. Você só sabe que estava acontecendo algo. O relacionamento entre você e Cristo é algo sobrenatural? Ou você é alguém que está, eu estou sabendo aí que esse Jesus é alguém legal e tal? Essa é a pergunta de Jesus. Isso vem de você ou outras pessoas te falaram? O seu relacionamento vem de experiências sobrenaturais? Vem de relacionamentos com Deus? Ou vem de livros? A sua convicção da volta de Cristo vem da nossa experiência com Deus? Vem da sua experiência com Deus? Ou vem dos outros? Ou o seu coração arde, você está aqui, você já está sentindo algo diferente, uma atmosfera diferente. Você pode estar aí na sua casa também, e Jesus está falando ao seu coração, o Espírito Santo já está ministrando com você, você já está pensando realmente, será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu estou vivendo isso mesmo, com convicção no meu coração? O seu coração anseia por essa presença? Não vai mais ter culto presencial, então vou ficar aqui de boa, tem tantas outras coisas para fazer. Ou você, quando chegar na quarta-feira, no domingo de manhã, no sábado, nos domingos à noite, você vai falar: cara, eu quero estar junto com a igreja, eu quero estar servindo a Deus, porque eu tenho convicção de que a igreja pode estar fechada lá, mas Jesus está aqui comigo. A igreja pode estar fechada lá, mas o Espírito Santo está aqui comigo. Isso vem de você, ou uma convicção de que outras pessoas te falaram? A convicção de quem é Jesus para nós define se a gente entende que Jesus é rei e nos submetemos ao reinado dele, ou se a gente permite se de Jesus seja feito o que as pessoas queiram. Porque foi isso que aconteceu com Pilatos lá. Jesus fez o que as pessoas queriam que fizessem com ele. Ele tentou, ele falou umas 5 vezes no texto: eu não vejo culpa nesse homem. Pilatos entende que Jesus é inocente, mas o que é
que Pilatos está querendo fazer com o inocente? Cara, eu não vou matar ele, é errado. Então Pilatos ele tenta, bom, eu vou dar um açoite nele, vou mandar açoitar e depois eu libero ele. Por quê? Para a galera não achar que eu virei um bananão, né? Pô, preciso manter a postura, eu sou Pilatos. Primeiro momento, ele quer açoitar. Mas vamos pensar, se Jesus é inocente, por que ele quer açoitar Jesus? O que tem que fazer com o inocente, galera? Soltar, ué. Mas Pilatos quer açoitar Jesus. Não quer ficar mal com a galera, fama de durão. Galera, Pilatos é o cara que quer ficar entre os dois lados. Ele quer ficar bem com Jesus, mas quer ficar bem com o povo também. Espírito Santo, traduz aí seus corações. Tiago 4 diz que essa conta nunca fecha. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Galera, não tem como agradar dois times. Pilatos está falando que Jesus é inocente, mas paralelamente quer açoitar Jesus e vai matá-lo depois. A conversão é uma mudança radical. Não dá para agradar os dois lados. Ou você é de Jesus ou você é do mundo. Não tem como você agradar os dois lados. Eu sou de Jesus, mas eu ainda falo palavrão, eu ainda faço aquele esquema errado ali no trabalho, não dá. Não dá. Ou você agrada a Jesus, ou você agrada ao mundo. Então o que você está fazendo? Então o que você faz com Jesus é mais importante do que o que você fala dele. Pilatos está falando, ele é inocente. Mas o que Pilatos faz propriamente dito com ele? Pilatos fala que ele é inocente, mas é o cara que dá a sentença final. E talvez você já tenha visto ou vivido esse tipo de situação. E é horrível quando você quer agradar os dois lados. Só que na vida espiritual é impossível ficar em cima do muro. Quando você agrada pessoas que odeiam Jesus, sabe o que acontece? Jesus morre. Jesus é sepultado. Galera, Jesus é rei. Isso vem de você ou você aprendeu com outra pessoa? Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia. Mas essa informação, ela vem de você? Não é só o que a gente fala que importa, o que a gente faz, o destino que a gente dá para Jesus nas nossas vidas é o que de fato importa. Do que a sua fé depende? Porque, galera, se a sua fé depende de alguma coisa, então a sua fé não é pura. Lucas, eu não estou entendendo. O que isso tem a ver com uma geração que ama a Deus? Eu achei que eu ia ver aqui e tal, você ia me animar. Mas antes de despertar uma geração que ama a Deus, eu preciso te perguntar: você tem a consciência que você ama a Deus de fato mesmo? Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida com Deus. Uma geração que ama a Deus tem a consciência de que Ele é Deus. E se você tem consciência disso, ou se você fala isso apenas da boca para fora? Se você canta, vamos mudar o mundo, com consciência que você realmente vai ser levantado, você vai servi-lo e você vai mudar o mundo, ou se você canta isso da boca para fora? Desde que eu conheci um louvor, ele tem feito parte dos meus devocionais e dos meus momentos com Deus. Aquele louvor, Para Ti Eu Vou. E durante essa semana eu fiquei ouvindo esse louvor e Deus ministrou no meu coração: filho, isso que você vai ministrar aqui em cima é aquilo que você vive comigo em secreto. O que Deus espera da nossa geração é uma geração que manifesta em público aquilo que gera em secreto. Deus não está preocupado em mais uma geração que vai falar do amor dele. Todas as gerações antes da nossa falaram que existe um Deus. A nossa geração só vai ser impactada por pessoas que manifestam esse Deus. Ele é real, Ele existe, e as pessoas vão saber que Ele é real através da sua vida, através das nossas vidas, através daquilo que a gente manifesta, e não somente através daquilo que a gente fala. Nós somos aqueles que foram chamados e vão manifestar Deus, amém? E que Deus possa ministrar na sua vida de uma forma tão leve, tão poderosa, que o amor dele se manifeste de uma forma tão real, que
que você não vai conseguir mais viver da forma que você vivia antes. Você não vai conseguir levar mais o teu chamado como levava antes. Ele não espera de você apenas uma parte. Ele quer você por inteiro. Ele quer ser tudo em todos. Amém? Aquele que é tudo em todos está falando com você nessa noite. Está falando com você hoje. Mas Lucas, o que é então que a gente precisa para o despertar de uma geração que ama a Deus? O que a gente precisa primeiro, antes de tudo, é depender da presença de Deus, é depender dessa presença. Essa semana eu tive uma experiência que me marcou demais. Eu e a Dani, a gente comemorou 2 anos e meio do nosso casamento. A gente teve um tempinho muito gostoso no começo da semana, mas teve um dia que a gente dormia em horários diferentes. Poucas vezes isso aconteceu no nosso casamento. E antes de dormir, eu estava orando e eu fiquei pensando o quanto eu estava sentindo falta da Dani ali do meu lado da cama. Eu olhava para o lado e não tinha nada, e o quanto eu me sentia triste por ela não estar ali. Ela estava trabalhando. E eu lembrei de uma outra situação em que eu dormi em casa sozinho. Aconteceram 2 vezes. Uma vez eu tive que dormir fora de casa porque eu tive que viajar, e outra vez a Dani também teve que dormir fora de casa porque ela teve que fazer uma viagem a trabalho. E eu me lembrei de algo que Deus falou comigo naquela noite, e eu quero compartilhar com você. A casa estava lá, tudo da Dani estava lá, e eu fiquei com uma saudade tão grande da Dani. Não foi apenas no momento de dormir, era tudo. Eu jantei sozinho, eu fiz as coisas sozinho, e eu senti falta da Dani. Tudo da Dani estava lá, o cheiro da Dani estava lá, mas a casa estava tão vazia, a Dani não estava lá. E Deus falou comigo: do que adianta uma casa se ela está vazia? E esse é o grito dessa geração. O que adianta entendermos o chamado que temos se não buscarmos a presença dEle acima de todas as coisas? O que adianta entendermos que somos filhos se não desejarmos a presença do nosso Pai? Se você entende que tem chamado, se você entende que é filho, mas a sua vida não aponta para estar perto dEle, o teu chamado é identidade, é apenas uma distração, é apenas um encaixe. Você vai se envolver até, mas se a presença dEle não for aquilo que traz para nós alegria, o nosso chamado se torna entretenimento. O despertar de uma geração é experimentar a presença real desse Deus. Ouvi certa vez um menino que eu conheci, que nunca imaginei que ele fosse se converter. Talvez você conheça alguém assim. E foi falado isso para ele: cara, eu nunca imaginei que você fosse se render ao Evangelho de Cristo. E ele respondeu: é que ninguém havia me apresentado de fato Jesus como vocês me falaram nessa noite. É que eu não tinha ouvido de ninguém como vocês falaram de Jesus nessa noite para mim. Existem pessoas que não têm resistência nenhuma por quem Jesus é, mas têm resistência com o Jesus que muitas vezes é apresentado a essas pessoas. John Scott diz: o motivo que o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é que nós não nos parecemos com o Cristo que a gente fala. Essa geração vai desejar, essa geração vai ansiar viver com Deus quando olhar para você e ver Jesus em você. Do que adianta uma casa se ela está vazia? O despertar de uma geração depende da presença de Deus. Semana passada a gente falou um pouco sobre o sacrifício de Jesus na cruz, e eu fiquei pensando sobre isso durante a semana. E muitas vezes a gente valoriza demais a cruz, mas a cruz em si não tem poder, porque milhares de pessoas morreram crucificadas antes de Jesus, e sabe o que aconteceu? Nada. A cruz não foi uma sentença específica para Jesus, a cruz era uma das sentenças de morte naquela época. Milhares foram crucificados antes deles, 2 juntos com ele, e depois dele, milhares também ainda foram crucificados. Não existe poder na cruz, mas o poder está quando Cristo foi colocado sobre a cruz. Aí a história da humanidade ela foi transformada. Quando Cristo foi colocado sobre aquela cruz e o sangue dele correu sobre aquele madeiro, se cumpriu a promessa de Deus que diria que enviaria o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém?
O que isso tem a ver com a presença de Deus, Lucas? A palavra de Deus diz que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ei, toda a criação aguarda ansiosamente a sua manifestação no reino de Deus. O poder não está em nós, mas Cristo em nós. O poder não está em você, mas Cristo em você se torna a esperança da glória. O poder não está em mim, o poder não está em você, mas Cristo em mim, Cristo em nós se torna a esperança da glória. Cristo em você te torna especial. É Cristo em você que te torna especial. É Cristo em você que te leva a lugares que você não poderia ir, a coisas que você não poderia fazer sozinho. É Cristo em você que se torna a esperança da glória, aleluia. Colossenses 1:26 diz: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória, aleluia. Aqui Paulo está dizendo para a gente, existe um mistério que está oculto por gerações, mas agora eu vim revelar a vocês, Cristo em nós é a esperança da glória, Cristo em nós é a esperança da glória. É por isso que toda geração que se levanta sem a presença dele, não passa de movimento. É por isso que toda geração que se levanta sem a presença dele, não passa de barulho. Toda geração que se levanta sem a presença dele não consegue nada além de movimento e barulho. Mas nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos aqueles que apenas buscam falar sobre ele. Nós somos aqueles que vão manifestar quem ele é. Quantos estão comigo nisso? Quantos desejam isso também? Levanta a sua voz, igreja, levanta. Deus está falando com você. Você está aí quieto, cara. Eu tinha resistência para o Evangelho, coração fechado para o Evangelho. Cara, não existe neutralidade no reino de Cristo. Ou você afasta as pessoas da cruz de Cristo, ou você aproxima as pessoas da cruz de Cristo. Até que um dia eu conheci um Deus que é real, eu me rendi a esse amor. E eu estou aqui hoje para dizer para você que a nossa geração não precisa de mais um blogueiro, não precisa de mais um cara no Instagram, não precisa de mais um youtuber. A nossa geração precisa de pessoas que se levantem e manifestem a presença dele, manifestem quem ele é. A nossa geração aguarda por isso. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz: a natureza, a criação aguarda ansiosamente a manifestação daqueles que são chamados por Deus. A palavra de Deus diz que toda a criação aguarda ansiosamente aquilo que você nasceu para ser. Você, aquilo que você nasceu para ser. A cruz não tem o propósito de te melhorar. A cruz não veio para melhorar você. A cruz veio para matar quem você é e para que possa nascer quem Deus sempre quis que você fosse. A cruz veio para matar quem você é, para que possa nascer quem Deus sempre quis que você fosse. Na cruz é tudo ou nada, porque a partir dela o Lucas que se formou morre, e o Lucas que Jesus sempre sonhou passa a viver. Em 2 Coríntios 5,17 a palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram e em Cristo eis que tudo se fez novo. Deus não criou uma nova personalidade em você quando você aceitou a Jesus. Deus não criou uma nova personalidade em você quando você se converteu. Deus não te criou de uma forma e agora que você se converteu, calma aí, deixa eu pensar em outro jeito aqui para o Lucas, deixa eu pensar em outro jeito aqui para a Dani. Não. Muitos estão com crise de identidade porque estão aceitando esse convite da religião. A religião te convida a mudar de personalidade. Jesus te convida a mudar a sua identidade. Você é filho, você sempre foi. Deus te gerou para isso, Deus te chamou para isso. A cruz só veio para restaurar aquilo que a gente perdeu com o pecado. Só que para entender o que foi restaurado, a gente precisa também entender o que foi perdido. A palavra de Deus diz em Romanos 8:11 que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos agora habita dentro de você, agora habita dentro de nós. Qual é a limitação desse poder? Você sabe? Qual é a limitação desse poder? Tem gente achando que Deus tem limitações para mudar a tua história.
Não, Ele não tem limitações. Ele é o próprio Deus da história. Ele é o próprio Deus que escreveu a sua história. Ele é o dono da eternidade passada. Ele é o dono do presente e Ele tem governo sobre o futuro. É por isso que Isaías fala: um menino se nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre as suas mãos, sobre os seus ombros. E Ele será chamado, você pode dizer isso comigo: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia. Isaías falava de um Jesus que viria. Nós nascemos num tempo que Jesus já veio, ao terceiro dia Ele ressuscitou, e para todos aqueles que creem nele, Ele já é real hoje. Quantos creem? Ele é real, Ele é real, Ele está aqui hoje, Ele é real. Lucas, o que Ele é para você? O que Ele fez em você? Eu não consigo dizer nada além de milagre. Eu sou um milagre, você é um milagre. O que Deus fez por nós é tão poderoso. O livro de João diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vocês a tenham em abundância. A netinha do pastor Marcos chama Zoe. Ele falou isso muito. O original diz: eu vim para que vocês tenham Zoe, a própria vida de Deus. Eu vim para que vocês tenham a própria vida de Deus. E você aí se lamentando: ah, eu sou assim, eu sou assado. E você aí se lamentando: ah, ele está conseguindo, eu não estou. Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Jesus veio para te dar vida, a própria vida de Deus. Eu e a minha esposa, a gente tem liderado e acompanhado jovens há alguns anos. E o que a gente tem visto é jovens acreditando: ah, o evangelho vai me trazer uma qualidade de vida melhor, um estilo de vida melhor. Mas cara, se fosse para ter isso, abre no Instagram, pega uma palestra motivacional de qualquer coach que dá aí. E qualquer palestra vai te dar isso, qualquer cara influente vai te ajudar isso. Jesus não veio para te dar uma vida boa, Jesus veio para te dar uma vida extraordinária. Jesus veio para sacudir a sua história. Jesus veio para fazer aquilo que nenhum homem seria capaz de conquistar, aquilo que nenhum homem seria capaz de fazer, lugares que nenhum homem natural poderia agora, e agora está disponível para aqueles que estão em Jesus. Uma geração vai despertar quando a gente depender da presença dEle, mas também depende da sua fome. Depende da sua fome de Deus. Ah, eu ouço a pregação no sábado e para mim tá bom. Você se alimenta uma vez por semana? Ah, eu vou na academia uma vez por semana e quero emagrecer 20 quilos. Dá? Depende da sua fome. Uma passagem muito conhecida que você conhece, você nem precisa ter lido a Bíblia toda, mas você já ouviu falar: a multiplicação de pães e peixes. Jesus estava pregando e uma multidão estava faminta, e Jesus teve compaixão daquela multidão. Ele chega para os discípulos e diz: a gente precisa dar de comer para eles. E eles dizem: não tem como, Jesus, são muitas pessoas, a gente não tem dinheiro para tudo isso. E Jesus diz: me tragam o que você tem. O que eles tinham? 5 pães, 2 peixinhos. Ele ora ao Pai, dá graças ao Pai, e toda aquela multidão é alimentada. E a Bíblia diz que depois daquele dia, as multidões começaram a seguir Jesus para que Ele pudesse saciar a fome deles. Começaram a querer fazer de Jesus o rei, governador. E por quê? Ah, porque Ele tirava a fome do povo. Misericórdia. E um dos discursos, Jesus percebe a motivação daquele pessoal vindo até Ele. E Ele diz: vocês estão em busca de pão? A geração antes de vocês também. A geração antes de vocês também vivia assim. O meu pai mandava maná todos os dias, supria a fome deles. Mas vocês não entenderam ainda que o que eu vim fazer é muito superior do que apenas saciar a fome de vocês, a fome física de vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que tiver parte comigo nunca mais terá fome. Galera, o que Jesus veio fazer foi suprir a fome de todo aquele que deseja vida com Deus. Sabe o que eu preciso nessa geração? Sabe o que é preciso nessa geração?
desculpa, sabe o que eu tenho percebido nessa geração? Não tem faltado mais pão, tem faltado fome de Deus. O despertar de uma geração depende de fome. Abra sua Bíblia no livro de Levítico 6, logo no começo. Levítico 6, a partir do versículo 8. Às vezes a gente faz assim, né? Não vou almoçar, não vou tomar café para comer o churrasco à noite, para comer o festival à noite. Será que dá para fazer assim com Jesus também? Olha o que diz. O Senhor disse a Moisés: dê esse mandamento a Arão e a seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Olha isso, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, ele não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Lucas, a gente está numa nova aliança, o que tem a ver entender isso? O que os sacerdotes faziam? É porque 1 Pedro 2,9 diz: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquilo que antes se movia através dos sacerdotes, agora continua sendo um princípio através da sua vida. Queima lenha, queima lenha, queima lenha, alimenta. Mantenha o fogo continuamente aceso. Deus está dizendo aos sacerdotes: todos os dias vocês precisam tirar a cinza daquilo que queimou já, daquilo que já passou, daquilo que já foi, para que o fogo ele não se apague, para que o fogo continue aceso, para que continue queimando. Lucas, o que isso tem a ver com a minha fome? As cinzas podem representar para a gente algo bom, mas que já queimaram. Cara, Deus já fez coisas por você, Deus já sarou, Deus já curou. Tira essas cinzas, coloca mais lenha, tem mais fogo para queimar. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. As cinzas como os testemunhos que Deus já fez na tua vida, na vida da tua família. Lucas, isso não é bom? Cara, glória a Deus, é muito bom. Deus curou a minha mãe, Deus me deu um casamento, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Mas Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. É bom, mas já queimou. Você precisa ter fome pelo novo de Deus. Deus está dizendo: eu sou uma fonte inesgotável, eu tenho algo para você novo hoje. Ei, Deus tem algo para você novo hoje, agora, nessa noite, 7 horas da noite de um sábado. Deus tem algo novo para você, para que não se apague o fogo sobre o altar. Retira aquilo que já passou, coloca a lenha nova, porque eu tenho mais fogo para lançar sobre você, eu tenho mais testemunho para fazer através da sua vida, eu tenho mais bênção sobre a sua vida, eu tenho mais provação também, mas que vai te aperfeiçoar. Se abre para o novo de Deus, porque é isso que Ele tem para você. Uma geração com fome pelo novo de Deus não vai se contentar com o intensivão de 2021. Uma geração com fome pelo novo de Deus não vai se contentar com os retiros que já passaram. Uma geração com fome e sede de Deus não vai se contentar com a série de pregações, convites. Uma geração com fome e sede de Deus não vai se contentar com as mensagens de gerações, mas vai ficar com expectativas daquilo que Deus vai fazer essa semana, hoje. E a nossa pergunta todos os dias deve ser: o que o Senhor quer fazer através de mim hoje? De que forma o Senhor quer me usar hoje? Ei,
Eu e você não podemos deixar esse fogo cessar. Não vai cessar. Quantos podem dizer isso comigo? Não vai cessar, não vai cessar, não vai cessar. Deus não chamou a nossa geração para ser espectadora daquilo que Deus está fazendo. Muito pelo contrário, Deus espera que através da nossa geração as pessoas conheçam o amor que Ele tem. A nossa geração precisa ter fome de Deus, porque a gente está tendo fome de algumas coisas que têm nos distraído. Tem outras coisas que têm tirado a tua atenção, tem outras coisas que têm te entretido. Mas presta atenção, se a tua fome não for por Deus e pelas coisas dele, quando você desejar, você vai pensar: quer saber? Já estou cheio. Se eu te oferecesse um churrascão depois de um rodízio japonês, o que você ia falar? A dona Thelma, nossa avó, ia fazer: quer saber? Eu já estou saciado então. Outras coisas já me distraíram, já estou de boa. Quando Deus te convidar para fazer algumas coisas, você vai falar: eu já estou sem fome, Deus. Porque aquilo que não é de Deus dá a falsa impressão de que a gente está saciado, enquanto a gente está morrendo por dentro, enquanto a gente está vazio, enquanto a gente está achando que a gente está sendo preenchido por coisas legais, pelos nossos amigos que fazem coisas cool. Ele é descolado e tal. Ei, você tem fome de quê? Você tem fome de Deus? Você tem fome pelo sobrenatural de Deus? O sobrenatural de Deus não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo, e você vai participar disso ou não. A obra de Deus vai continuar acontecendo, você vai participar disso ou não. Enquanto estamos aqui, existem pessoas em toda a face da terra falando e manifestando a respeito desse mover. Existem pessoas sendo curadas, existem pessoas sendo libertas. Não é algo que está no futuro distante. Muitos falam de chamado e a gente acha que o nosso chamado é algo que vai acontecer. Um dia Deus vai me levantar. Um dia quando eu tiver o microfone, um dia quando eu tiver isso, um dia quando eu for chamado, presta atenção. Você já tem voz, foi dada por Ele. Você já tem autoridade, foi dada por Ele. Você já tem um chamado, está dentro de você. O que você precisa? Colocar para fora aquilo que já tem ardido dentro de você. O despertar de uma geração depende da fome que nós temos. Sabe por quê? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. A gente está vivendo um tempo que o nosso testemunho fala muito mais do que as nossas palavras. Nós somos a Bíblia que o mundo lê, nós somos a mensagem que eles estão abertos para ouvir. Uma geração vai despertar quando depender também da nossa identidade. O despertar de uma geração vai depender quando uma geração entender quem ela é em Cristo. A santidade não depende daquilo que eu faço ou deixo de fazer, depende de quem eu sou. A nossa geração vai alcançar o perdido não através de transformações estéticas, não através de métodos novos, mas através de uma nova natureza, a natureza de Deus em nós. Cristo em nós se torna a esperança da glória. Deus não está preocupado com o que você se parece, Deus está preocupado com quem você é. Jesus não morreu numa cruz para você se parecer com crente, Jesus morreu para você se parecer com Ele. Jesus não morreu numa cruz do Calvário para você falar como crente, se parecer como crente. Jesus morreu na cruz do Calvário para você ser como Ele é. O nosso pastor trouxe uma mensagem aqui na quinta-feira e o texto que ele diz: vocês farão obras ainda maiores do que a que ele fez. A palavra de Deus diz que Jesus pregava nas sinagogas, em todos os lugares, e ele falava como quem tinha autoridade. Presta atenção, sabia que os ensinamentos que os fariseus davam eram o mesmo que Jesus dava? Qual era a diferença então, Lucas? É porque ele não tinha apenas conhecimento, ele tinha manifestação, ele tinha revelação daquilo que ele estava falando. Você saber da Bíblia não é o que Deus quer. Deus quer se revelar em você, Deus quer se manifestar em você. Deus não te chamou para ser um conhecedor do reino, Deus te chamou para ser um embaixador do reino. Você é um embaixador do reino de Cristo. Tudo que a gente precisa saber é tão claro, mas a gente se perde em detalhes tão bobos. Sabe de uma característica interessante dos embaixadores? Nenhum embaixador pode ser estrangeiro.
Pensa no argentino agora. Um argentino está aqui e ele fala assim: eu quero ser embaixador do Brasil, eu sou apaixonado pelo Brasil, pela cultura. Ele pode ser embaixador no Brasil? Não. Mas uma geração que tenha sido gerada nele e fala sobre aquilo que ela vive, pode ser embaixadora de Cristo aqui no reino, pode ser embaixadora de Cristo aqui, porque você foi gerado nele, você é obra dele, você é criação dele, aleluia. Nicodemos diz: ninguém poderia fazer sinais miraculosos se não fosse Deus com ele. E ele pergunta para Jesus lá em João: Jesus, como eu faço para entrar no reino dos céus? E Jesus diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Sabe o que ele está dizendo? Você pode conhecer todas as coisas do reino, mas se você não nascer de novo, você não tem acesso a ele. Informação é importante? É. Conhecimento é importante? É. Falar é importante? É. Mas manifestação e poder de Deus é o que vai alcançar essa geração. É o que vai transformar essa geração. Nenhuma outra geração teve mais acesso do que a nossa geração. Pega o celular, coloca no Google qualquer coisa. O que vai fazer a diferença é quando a nossa vida for a nossa pregação, quando as nossas atitudes falarem por nós. Deus não está preocupado. E Deus, Ele não vai ungir quem finge ser o que não é, porque Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Deus unge pessoas. Você não precisa parecer ninguém diferente de quem você é. Sabe por quê? Ele te criou assim. Ele te ama do jeito que você é. Deus quer ungir pessoas nessa noite. E quantos querem essa unção de Deus sobre si? Quantos querem fluir no chamado? Quantos querem fazer parte do despertar de Deus para essa geração? Quantos querem? Estou vendo todo mundo com a mão levantada quase. Desperta a geração. Oh Deus, tudo isso também depende do nosso propósito. O despertar da nossa geração depende também do nosso propósito. Olha o que diz o livro de Gênesis capítulo 11, versículo 1. Gênesis 11, 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Eles usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E depois eles disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso. Olha isso. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Olha que doido isso. Eles falaram: vamos construir, essa aqui é a Torre de Babel, vamos construir uma torre que alcance o céu. E depois que a gente alcançar o céu, através da força do nosso braço, o nosso nome será conhecido. Não seremos esquecidos. E a gente vai ser espalhado pela face da terra. Versículo seguinte: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Venha, desçamos e confundamos a língua que eles falam, para que eles não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou para toda a terra. Vocês estão comigo aqui? Estão comigo? Amém. Se liga nisso. A passagem que a gente leu diz que o povo se uniu. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que não importa a unidade que a gente tem, mas o propósito pelo qual a gente se une. Porque o povo estava unido. Amém. Eles estavam juntos. Eles queriam construir uma torre. E eles tinham só um propósito. Mas esse propósito estava certo, galera? Não estava certo. Quando uma geração se une, mas não está se unindo pelo propósito certo, isso é só movimento, é só barulho. Aquele povo se uniu e o propósito deles era: vamos fazer o nosso nome conhecido, vamos fazer que a gente alcance os céus e o nosso nome não vai ser esquecido, nós não seremos espalhados. E o que aconteceu? Você sabe? Hein? Conhece o nome deles? O nome deles foi esquecido. A gente sabe que existe um povo,
mas a gente não tem a menor ideia de quem eles são. E eles foram justamente espalhados. Agora, olha isso. Deus olha para aquele povo e eles falam uma só língua. E eles eram um só, unidos por um propósito. Deus não se agrada do propósito que eles tinham. Então Ele reparte a língua deles e agora cada um passa a falar uma língua diferente. E eles não se identificavam mais uns com os outros, porque eles não estavam mais se entendendo. Agora vamos lá em Atos. Atos 2. Jesus chegou para um discípulo e disse: olha, permaneçam em Jerusalém e permaneçam até que venha sobre vós revestimento através do meu Espírito. A palavra de Deus diz que eles estavam reunidos em um só lugar, ou seja, unidos, juntos. E o propósito deles, eles estavam unidos em um só lugar, e veio sobre ele o Espírito Santo, veio como um vento impetuoso, encheu todo aquele lugar, veio como línguas de fogo repartida, e depois cada um passou a falar em uma língua diferente conforme o Espírito. Nascia ali a igreja. Se você analisar Babel e Atos 2, eles tinham tudo em comum. A diferença em Babel é que eles queriam que o nome deles fosse conhecido. Em Atos 2, Deus fez o reino dele conhecido. Em Babel, a diferença das línguas fez com que aquele povo que era unido se achassem estranhos. Em Atos 2, fez com que diferentes línguas se tornassem um. Deus usa o mesmo modo para métodos, para propósitos diferentes. Sabe o que Deus quer dizer para a gente? Eu posso confundir as línguas, como eu posso fazer com que vocês se entendam através delas. Eu posso dispersar um povo, como eu posso ajuntar um povo. Não tem nada a ver com o método em si, mas com o propósito pelo qual eu faço. E eu creio que Deus está juntando aqui, unindo aqui uma geração que ama a Deus para o mesmo propósito. Não fazer o Conexão conhecido, não fazer a igreja e evangélica da paz conhecida, não fazer qualquer igreja conhecida, não fazer qualquer igreja de santos conhecida, do Brasil conhecida, porque isso não vai levar as pessoas do céu. Não importa isso. O que vai fazer o reino de Deus conhecido é pessoas unidas no mesmo propósito, fazer o nome dele conhecido, a glória dele revelada, o poder dele se manifestado. Um povo tentou na força deles alcançar os céus. Quando Jesus veio, sabe o que aconteceu? Se cumpriu a promessa que havia sido feita através do profeta Joel: e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e será liberado sobre vocês profecias, sonhos e visões. Galera, Babel tentou na força do braço aquilo que está disponível para mim e para você hoje. Através da nossa geração, as pessoas vão conhecer o reino de Deus. E sabe quando isso vai acontecer? Hoje. Sabe quando isso vai acontecer? Com lockdown ou sem lockdown? Sabe quando isso vai acontecer? Do jeito que for, porque nada foge do controle dele. Eu e a Dani e mais alguns jovens fizemos, o Thiago está aí também, uma viagem missionária pelo leste europeu em 2015. Deus está me falando, isso vai começar hoje, não vai ficar para amanhã. Deus quer fluir através de nós de formas que a gente não tem ideia. Não limite o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não limite o Espírito Santo. Eu vejo pessoas muito quietas, eu vejo pessoas muito tímidas. Ei, não limite o Espírito Santo de Deus na sua vida. A gente fez essa viagem missionária. O nosso foco principal era numa creche na Romênia. E uma das frases da diretora do projeto que me marcou, ela disse assim: eu nunca havia conseguido fazer isso pelas crianças, o que vocês fizeram. Era o nosso sonho dar condições a essas crianças. Sabe o que eu aprendi? O amor furioso de um pai é capaz de tirar alguns jovens de uma nação e levar para outro lugar, para realizar o desejo de uma mulher que ama aquelas crianças como filhos. O que Deus me ensinou é que o nosso chamado não gira em torno de nós. O teu chamado é para o outro. O nosso chamado é para o outro. Sabe por que tem tantos jovens frustrados? Porque entendem que o chamado gira em torno de si. O chamado vai te agradar. O chamado vai me levar para lugares que eu quero. Eu vou pregar lá, eu vou para a Europa. Não, o chamado vai levar você para onde Deus deseja que você vá. O chamado vai fazer com que você experimente aquilo que Ele deseja que você experimente. Lucas, o que isso tem a ver com a nossa geração? Deus quer que você viva experiências com eles todos os dias da sua vida. Você não vai entender, mas ei,
Deus vai te levar para lugares que não tem lógica. E quem disse que o reino de Deus se move por lógica? O reino de Deus não se move por lógica, o reino de Deus se move por propósito. O despertar de uma geração depende do propósito que tem nos unidos. O despertar do propósito que tem movido a nossa igreja, essa geração. E todas essas coisas dependem também do seu sim. Eu comecei instigando você a pensar: você ama a Deus? Isso é uma convicção sua ou não? Depois eu disse para você que a gente deve buscar a presença dEle como nunca, sempre. Eu também disse que a presença dEle não pode ser entretenimento. Ah, que legal, vou lá porque é um lance barato, da hora. Depende da fome, da nossa fome. Depende também do propósito que nos une. Mas depende também do seu sim depois de tudo isso. Depois de tudo que eu te falei. Quantos podem dizer sim? Quantos podem dizer eu quero isso, Lucas? Eu digo sim, Lucas. Todas essas coisas dependem do seu sim. O despertar da nossa geração depende do nosso sim. Quando você descobre quem você é, você não deseja ser ninguém além de você mesmo. Quando você descobre quem você é em Deus, você não deseja ser ninguém além de você mesmo. A gente vive um tempo de crise de identidade. Eu já falei sobre isso. E quem tem crise de identidade não entendeu quem verdadeiramente é. E é libertador quando a gente entende quem Deus sonhou que a gente fosse. Deus sonhou com cada detalhe teu. Tudo o que a gente tem, toda a criação foi um ambiente para nos receber. Às vezes a gente está tão preocupado em ter, em fazer. Galera, tudo isso é só ambiente, porque nós somos excelência da criação de Deus. A palavra de Deus diz que Ele criou todas as coisas através do poder da palavra. Mas quando Ele chegou no homem, Deus nos criou com as suas próprias mãos. Sabe o que Deus soprou dentro de você? A sua própria vida. Quando nós fomos gerados, Deus soprou a própria vida dele em cada um de nós. Ele não disse haja homem e houve homem. Nós fomos criados pelo poder da própria vida de Deus, que é a palavra e que Ele soprou em você. Sabe qual é o desejo de Deus para a nossa geração? Continuar soprando sobre nós a sua vida, continuar nos enchendo da vida dEle. E para experimentarmos tudo isso, isso depende do seu sim. Isso depende do seu sim. Pense nisso agora. Você tem um filho. Nasceu um filho. E ao invés de você amamentar o seu filho, você amamenta o de outra pessoa. E o seu morre de fome. O que vocês acham? Legal? Normal? Sabia que isso tem sido reflexo da nossa geração? Alguns jovens têm tentado alimentar o chamado de outros, enquanto o próprio chamado está morrendo, enquanto o próprio chamado está perecendo. Jovens têm alimentado o chamado de outros, enquanto o seu próprio chamado está morrendo. Alguns jovens olham para o que os outros estão fazendo e estão desejando isso. Mas é porque ainda não conhecem o que Deus deseja para eles. Às vezes a gente olha para um pregador e diz, eu quero fluir como ele flui. Às vezes a gente olha para alguém que ministra bem e fala, eu quero ministrar como ele ministra. Nossa, quando ele ministra, todo mundo levanta a mão. Eu queria experimentar missões como aquele cara experimenta. Eu queria fazer isso como aquele cara faz. Eu queria fazer o que ele consegue. Mas entendo o seguinte: quando você diz ou pensa isso, é como se você dissesse para Deus, Deus, no teu lugar eu teria feito melhor. Quando você rejeita a tua identidade, é como se você dissesse, Deus, no teu lugar eu teria feito isso diferente. Ei,
Você foi feito exatamente como deveria ser. Aquilo que você carrega dentro de você é exatamente aquilo que você precisa para cumprir o teu chamado. E através do teu chamado, multidões vão ser despertadas, não por aquilo que você vê do chamado do outro, mas por aquilo que você carrega, por aquilo que você deseja, por aquilo que queima o seu coração, por aquilo que anseia a sua vida. Sabe o que a gente precisa para mudar essa geração? Já está dentro de você, já nasceu dentro de você. Essa ousadia, esse poder para falar, já nasceu dentro de você. O meu pai não pegou e deu para mim, já nasceu dentro de mim, já nasceu dentro de nós. Toda unção, toda promessa, toda boa palavra, todo sonho, todo projeto de Deus, toda vida de Deus já está dentro de você. Você não precisa de mais nada, já está liberada para você. Agora, para você experimentar isso, a gente precisa rejeitar toda proposta que venha para nós de se parecer com alguém diferente daquilo que Deus deseja que você seja. Sabe por quê? Porque as propostas se parecem muito com o propósito. Ninguém cai porque recebe uma proposta diferente daquilo que deseja. Ninguém cai por isso. Jesus, antes de começar o seu ministério, lembra da história do buço aqui? Ele se recolheu ao deserto por 40 dias e 40 noites em jejum. E quem apareceu para ele? O próprio Satanás. Ele sabia qual era o propósito de Jesus. O propósito de Jesus era reinar e governar sobre todas as coisas. Sabe o que o diabo ofereceu para ele? Algo parecido. Quer ver isso aqui? Tudo isso eu vou te dar se você se prostrar. Só que o diabo ofereceu o reino sem a cruz. Toda a proposta que você receber vai tornar mais fácil aquilo que você deseja. É sempre algo mais fácil, é sempre algo mais rápido. Você vai chegar lá sem tanto esforço. Mas sabe qual é o grande problema da proposta? Não são geradas no coração de Deus, então elas não duram. A proposta do diabo era oferecer a Jesus o reino, o governo, sem a cruz. Muito mais fácil, não? Esse não era o propósito. O propósito de Deus era governar sobre todas as nações, sobre todos os reinos. Mas para isso Ele teria que entregar o seu próprio Filho naquela cruz do madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Jesus tivesse aceito a proposta, a gente não estaria vivendo o nosso propósito hoje, a gente não estaria vivendo uma vida eterna com Ele hoje. E talvez você dissesse: pô, Deus, por que o Senhor não seguiu o propósito? E eu pergunto para você hoje: por que você não segue o teu propósito e fica seguindo propostas mais fáceis? Propósito pode ser um caminho mais difícil, mas é o caminho que vai te levar à vida eterna com Deus. É o caminho que vai te levar para lugares que você nem imagina, que você nem sonha. Todo propósito em Deus se permanece para sempre. Todo propósito que é gerado no coração dele permanece para sempre. Você foi gerado em Deus, e por isso que quando você aceita a vida dele em você, agora você não mais se parece com ele. Você não mais perece, mas agora você tem a vida eterna. Você tem acesso a essa vida eterna. Todo o propósito de Deus para a nossa geração não vai passar, vai permanecer. Tudo aquilo que Deus nos prometeu não vai se frustrar, vai acontecer. Amém? O anjo Gabriel chega para Maria e diz: bem-aventurada és tu entre as mulheres, porque você vai receber o Filho de Deus dentro de você. Às vezes eu penso que às vezes a gente fala sobre o Filho de Deus e às vezes é só uma expressão, né? Ah, o Filho de Deus. Cara, de fato, ele era o próprio Filho de Deus. A Aurorinha nasceu. Ela é a coisa mais linda. Eu amo o Thomas. Eu amo a Alessandra. Eu amo a família deles, a Alice. A vovó da Aurorinha está aqui também. A Marinês. E mesmo sem nunca falar com a Aurora, eu já amo ela demais. Só de ter alguém que é filho de alguém que você ama,
você já ama, você já tem todo aquele cuidado. Agora imagina a notícia que Maria recebeu daquele anjo. Maria, dentro do seu ventre vai ser gerado o Filho de Deus. Maria, você tem um ventre e o teu ventre é comum, e o teu ventre é limitado, Maria. Maria, você é humana, você é comum e limitada, Maria, mas dentro do teu ventre vai ser gerado o Filho de Deus. O ventre de Maria não tinha nada de especial, porque se tivesse, o poder estaria no ventre dela e não na semente que ela recebeu. Era um ventre comum. E é sempre assim que Deus faz, galera. Pessoas comuns recebendo algo que vem dele. O poder não está em mim, o poder não está em você, o poder está Cristo em nós. É a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. O ventre era comum, Maria era comum, a casa era comum, a cidade era comum, tudo era comum, porque o sobrenatural de Deus se revela em meio a essas improbabilidades. É por isso que você é comum, mas em você vai se revelar a própria vida de Deus. É por isso que você é comum, mas Cristo em nós é a esperança da glória. Maria, do teu ventre vai ser gerado o Filho de Deus. Se ele fosse só o Filho de Deus, mas não tivesse nenhum poder de Deus, imagina ele só como Filho de Deus, sem nada especial. Se fosse limitado igual eu e você somos, não tivesse poder sobrenatural, unção, imagina, só uma criança. Se fosse só uma criança, isso já seria bem louco. Agora a palavra de Deus diz, ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo isso aponta para Jesus, ou seja, Jesus é o próprio Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus, 100% Deus, 100% homem. Já seria bem doido se Maria simplesmente tivesse gerado uma criança comum do jeito que foi. Mas não, dentro do ventre dela, ela gerou o próprio Deus. Uma mulher comum gerou o próprio Deus. Lucas, o que isso tem a ver com o meu sim, Lucas? Quando você disser sim para o teu chamado, o que você gerar dentro de você são sonhos que antes foram gerados no céu, antes foram gerados em Deus. Todo o chamado de Deus para nós é uma semente do céu sendo gerado no ventre de alguém comum. Todo o projeto de Deus para nós é um projeto do céu sendo gerado por pessoas comuns. É aí que o poder dele se revela, porque a força dele se revela em nossas fraquezas. É Cristo em nós, a esperança da glória. Todo chamado vem de Deus, todo propósito vem de Deus, e tudo isso aponta para ele. Dizer sim para o teu chamado é dizer, eu aceito, Senhor, que dentro de mim seja gerado aquilo que está no teu coração. Dizer sim para o teu chamado é dizer sim para as promessas dele. Dizer sim para o teu chamado é dizer sim para os sonhos dele. Maria recebe dentro dela a própria vida de Deus. Outro dia eu ouvi um testemunho de um pastor, uma lição que ele ensinou, e esse pastor falava sobre fé, sobre reino. Isso é uma história, poder de Deus, sobre coisas sobrenaturais. Só que esse pastor, ele vivia num quarto bem pequeno, apertado. Ele não tinha nem uma mesa para estudar a Bíblia direito, ele não tinha uma bicicleta para visitar as pessoas. E ele em determinado momento diz, Deus, eu estou falando que o Senhor pode todas as coisas, eu estou falando que o Senhor é o Deus do sobrenatural, mas eu não tenho nem o básico para viver, Deus. E o que ele experimentou é o que eu e você experimentamos muitas vezes. O que ele contou nessa história é o que eu e você experimentamos muitas vezes. A gente fala de um Deus que pode todas as coisas, mas as coisas estão desmoronando ao nosso redor. Não estou vendo isso acontecer, Lucas. E chega em determinado momento e a gente pensa, será que é real tudo que eu estou crendo? Será que é real tudo que eu estou falando? Porque tem coisas na minha vida que não mudam, tem coisas na minha vida que não tem rompido. E esse pastor na história para Deus chega e fala, Deus, eu não estou entendendo, eu estou confuso, eu estou precisando de algumas coisas. E sabe o que Deus falou para ele? Você não recebeu ainda porque não tem me pedido corretamente. O que você quer? Ah, Deus, eu vou ser bem específico então, eu quero uma mesa, uma bicicleta. E Deus falou, ok, tudo certo. Passam-se alguns dias, sabe o que aconteceu?
Nada. E Deus falou com ele: dá o testemunho do que você recebeu. Isso é uma história. E ele falou: como assim? A fé, isso não é uma história. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Aquele cara na história chega diante da igreja e diz: eu tenho um testemunho, igreja. Eu pedi para Deus uma mesa e uma bicicleta e Deus me deu. Deus realizou os desejos no meu coração. Todo mundo, glória a Deus, pastor. E aí chegaram alguns jovens para o pastor e disseram: a gente quer conhecer a sua bicicleta nova, pastor. Tá bom, vamos lá em casa então. E ele foi andando para casa, e na história eu imagino a dor de barriga que deve ter dado naquele pastor. E ele orou: Deus, eu falei que o Senhor fez isso, porque eu acredito que o Senhor pode fazer. Não me deixa ser envergonhado. Deus vai gerando a bicicleta, Deus vai gerando a mesa. E sabe o que tinha quando ele abre a porta de casa? Nada. Não tinha nada. Não tinha uma mesa, não tinha uma bicicleta. Os jovens falaram: pastor, você está mentindo para a gente. Você acabou de falar que ganhou tudo isso. E a história tem uma moral. O Espírito Santo deu uma direção a ele. Sabe quando a mãe de vocês recebeu a notícia de que vocês estavam sendo gerados nela? Vocês já existiam? Eles disseram: já, claro que existíamos. E ele respondeu: a mãe de vocês podia ver vocês? Não, pastor, não podia. Mas vocês já existiam, né? Já existíamos. A mãe de vocês podia colocar vocês no braço? Não, pastor, mas vocês já existiam, né? Já. E aquele pastor disse: gerar os sonhos de Deus é como gerar uma criança no ventre. Não é porque eu não posso ver ainda que significa que eles não existam. Galera, não é porque você não pode ver o seu sonho ainda que ele não existe. Não é porque você não pode tocá-lo que ele ainda não existe. Não é porque você ainda não pode experimentar, sentir o cheiro, que ele não exista. Galera, aquilo que Deus prometeu a teu respeito, por mais que os teus olhos não consigam ver, em Deus isso já é real. Galera, aquilo que Deus prometeu a teu respeito, por mais que os teus olhos carnais não consigam ver, em Deus isso já é real. Toda palavra liberada sobre você, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a nossa geração, em Deus isso já é real. A gente precisa crer nisso mais do que em outras coisas, porque esse é o convite da fé: tratar as coisas que não são como se já fossem. E quando você tomar posse daquilo que Deus te prometeu e confrontar com a tua realidade, aquilo que está ao teu redor vai se submeter à vontade de Deus. Jesus está dormindo no meio de uma tempestade. Os discípulos estão desesperados. Jesus está dormindo e no meio da tempestade eles acordam ele, são ignorantes com Jesus. Senhor, não te importas que a gente vai morrer aqui nesse lugar? Você não está preocupado, Jesus? Aí eu imagino Jesus acordando. Homens de pequena fé. Sabe o que acontece? O mar e a tempestade se acalmam. Galera, Jesus não transformou as realidades ao redor dele. Jesus apenas colocou para fora uma realidade que já existia dentro dele. Sabe por que Jesus dormia em meio a uma tempestade? Porque dentro dele havia paz. Sabe o que ele faz? Aquilo que já é real dentro dele vai para fora agora. Quando a paz dele vai para fora, tudo ao redor dele se acalma também. Às vezes a gente acha que a fé é apenas para mudar realidades. Não, a fé é para você expor realidades que já existem dentro de você. A palavra de Deus diz: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Guarda o teu interior. Jesus diz para a samaritana: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que ele está dizendo é o seguinte: se preocupa com o teu interior, porque aquilo que é real dentro de você vai mudar aquilo que é real ao teu redor. Tem que ser real dentro de você primeiro, tem que ser gerado dentro de você primeiro. Você precisa acreditar nisso primeiro, porque não tem como mudar a tua casa, por exemplo, sem mudar você primeiro, sem mudar quem você é. Tudo o que nós precisamos já é real dentro de nós. Na história, os jovens começaram a zoar o pastor falando: ah, esse pastor está doido, ele disse que está grávido de uma bicicleta, ele está grávido de uma mesa. Isso acontece todas as vezes que não conseguem compreender aquilo que Deus está fazendo dentro de você. As pessoas vão te zoar,
as pessoas vão te desencorajar, as pessoas vão te desanimar, as pessoas vão fazer com que você pare. Você pode ser motivo de riso para alguns, você pode ser motivo de descrédito para os outros. Eu sei que 13 anos atrás, quando eu me converti, alguns meus amigos duvidaram de mim. Eu vou fazer 3 anos de casado com a mulher mais linda que eu já vi. E logo depois que eu me converti, uma mulher começou a liberar palavras sobre mim que eu estou vivendo hoje. 13 anos atrás, eu estou vivendo hoje. Deus, Tu és fiel. Obrigado porque os Teus sonhos, Deus, eles permanecem para sempre. Obrigado, Deus, nós dizemos sim para os Teus sonhos. Nós dizemos sim para os Teus sonhos para a nossa geração. Nós dizemos sim para os Teus sonhos para a nossa casa. Obrigado, Senhor, nós dizemos sim para os Teus sonhos para a nossa vida. Nós não desejamos aquilo que não foi gerado no Senhor. Nós não movemos por aquilo que não se move o céu. Nós não desejamos nada diferente daquilo que o Senhor tem declarado sobre nós. Nós queremos a Tua vontade, Deus. Seja feita a Tua vontade na terra como é no céu. Venha a nós o Teu reino, muda as realidades ao nosso redor, mas começa em nós o Teu fluir, começa em nós o Teu agir, para que se expanda através de nós, Deus. E aquela mulher começa a declarar coisas sobre a minha vida. Deus me deu visões de mim pregando para multidões de jovens, e eu estou vivendo coisas que Deus ministrou na minha vida 13 anos atrás. Galera, 13 anos atrás eu tinha acabado de me converter e Deus liberou para mim promessas que eu estou vivendo hoje, 2021. Sabe, era como um pai querendo contar para o seu filho: olha o que eu tenho para você, olha o que eu estou reservando para você, olha o que eu estou desejando para você. Era como se ele me falasse: filho, eu estou há tanto tempo para falar o que eu tenho para você. Filho, tem tanto tempo que eu estou esperando para você parar para ouvir o que eu tenho para você. Filho, são tantas promessas que eu tenho para liberar sobre você. Sabe, ele não esperou eu caminhar com ele durante muito tempo para me revelar a vontade dele. Eu imagino o coração dele ansiando o desejo de me revelar tudo o que ele tinha para fazer através de mim. Sabe o que eu aprendi? As promessas de Deus para mim não são geradas do nada, elas sempre existiram. As promessas de Deus para você não foram geradas do nada, elas sempre existiram. A revelação de Deus não significa que Ele gerou algo novo. É como aquela palavra que você sempre lia e você vê: nossa, era assim também. Era assim a história do filho pródigo também. Galera, Deus não colocou uma nova palavra ali para você entender. Ela sempre existiu. É o seu olhar que está diferente. Agora os meus olhos podem ver. Os projetos de Deus para a sua vida sempre existiram. Lucas, por que eu só estou sonhando agora? Porque agora os teus olhos estão diferentes. Agora os meus olhos podem ver. Agora os meus olhos podem ver aquilo que 13 anos atrás era apenas uma visão que eu tinha. 13 anos depois eu estou aqui vivendo parte daquilo que o Senhor me prometeu. Começou 13 anos atrás, Lucas? Não. Começou quando eu estava no ventre da Lourdes? Não. Começou antes dos meus pais existirem? Não. Começou antes dos meus avós existirem? Não. Começou antes da criação existir. Começou antes do firmamento existir. Antes de todas as coisas, Ele já sonhava com você. Ele já te desejava. Ele já se relacionava com você. Sabe por quem Ele foi capaz de se entregar tudo que Ele tinha para te conquistar? Não é pelo que você é hoje. Eu acredito que Deus se entregou por nós porque Ele sabia quem éramos antes do pecado. E quando Ele olha para nós, por mais que nós estivéssemos manchados por causa do pecado, Ele se lembra de como Ele nos formou antes do pecado nos alcançar. A religião nos faz olhar com olhos de condenação. Paulo diz: se examine a si mesmo. Antes da ceia, examine-se cada um a si mesmo. E esse examinar a si mesmo não é para que você veja se você está aprovado ou não para tomar a ceia, porque senão ninguém ia tomar a ceia. A palavra de Deus está dizendo: examine-se a si mesmo. Se examinou?
Agora reconheça o quanto você é limitado. Reconheceu? Agora perceba o quanto você era indigno de participar. Percebeu? Agora participa do meu corpo, porque eu desejei te dar o meu corpo. Examine-se a si mesmo, não é olha o quanto você é bom, mas olha o quanto eu te amei. Não tem a ver com você, tem a ver com o quanto Ele te amou. A mensagem da cruz fala acerca da restauração. Sabe o que é restaurar? Trazer de volta algo que já existia. Você já era dele, a cruz só te trouxe de volta para Ele. Ele já sonhava com você, a cruz só fez com que os sonhos dele possam ser reais de novo. A redenção é como resgate. Ninguém resgate algo que nunca teve. Você só resgata algo que era bom, mas que se perdeu. Deus sonhou com você antes de todas as coisas. E sabe qual é a boa notícia? Ele continua sonhando com você hoje. Glória a Deus. Eu creio que uma das partes do meu chamado é essa: trazer à tua memória aquilo que te dá esperança e fazer com que você enxergue aquilo que Deus sempre desejou a teu respeito. Aquilo que Deus sempre desejou ao teu respeito. Eu estou vivendo sonhos que eu nem sabia que Ele tinha para mim. É isso que Deus tem para você. Você acha que os seus sonhos são bons? Os deles são muito melhores. Você acha que os seus caminhos são bons? Os deles são muito melhores. Sabe por quê? Eu tenho 27 anos e o que eu sonho hoje é fruto daquilo que os meus olhos veem. Então eu imagino que chegar lá é algo bom. Só que Deus olha para mim com uma visão diferente. Ele olha toda a criação, a eternidade passada, a presente e a eternidade futura, e Ele diz: o que o Lucas está sonhando é até legal, mas o que eu tenho sonhado para ele é tão melhor. O que eu tenho para ele é tão melhor. É tão melhor o que Deus tem para você. É tão melhor o que Deus tem para você. Sabia que Deus poderia ter abortado a criação e feito tudo de novo? E se a gente caísse, Ele poderia abortar e fazer tudo de novo. Mas Ele te ama muito para isso. Eu tenho visto jovens abortando os sonhos de Deus, porque têm ouvido conselhos que não são conselhos de Deus. Ah, mas você é tão novo, Lucas, só tem 27 anos, vai se dedicar tanto assim? Ah, você é tão novo, faz isso primeiro. Mas você tem tanto tempo, faz isso primeiro. Galera, sempre vai ter um conselho te indicando o lugar mais fácil para ir, mas nem sempre o lugar mais fácil caminha junto com o propósito que Deus tem para você. Sabe por que Deus não desistiu? Porque Ele nos amou antes de nós existirmos. A palavra de Deus diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe esse amor que a gente tem por essa geração? Sabe essa paixão que a gente tem para falar acerca de alcançar o perdido, de mudar histórias? Sabe por que a gente tem tanto fogo a respeito disso? Sabe por que o nosso coração tem queimado para ver pessoas se rendendo ao Evangelho de Jesus? Porque o coração de Deus antes queimou por mim e por você. É por isso que isso está dentro de nós. É por isso que você não consegue dormir mais sem pensar no teu chamado. Eu pelo menos não consigo. Eu fico ansioso, eu fico com expectativas. E é por isso que eu me movo pelo meu chamado. É porque antes Ele se moveu por você. Antes de todas as coisas Ele se moveu por você, para que hoje você pudesse cumprir aquilo que Ele tem para você. Eu e a Dani, a gente quer muito ter filhos. E Deus falou algo comigo tão simples: a gente quer engravidar esse ano. Ele falou: filho, a Dani pode ficar grávida estando já grávida? Eu disse: não, pai, não tem como. Se ela estiver grávida, precisa sair a criança primeiro. E o que Deus disse para mim foi o seguinte:
assim são vocês também. A partir do momento que vocês começam a gerar os meus sonhos dentro de vocês, ou você espera que eles nasçam, ou você aborta eles, porque não dá para sonhar o que você deseja com o que Ele deseja, não cabe dentro de você. A partir do momento que você diz sim para esse amor, a partir do momento que você diz sim para o teu chamado, não dá para sonhar com nada além daquilo que Deus tem para a sua vida. A partir do momento que você diz sim, não dá para gerar qualquer outro projeto que não sejam os projetos dele. Lucas, por quê? Porque dentro de você o vazio já foi ocupado, existe vida de Deus dentro de você, existe vida de Deus sendo gerada dentro de você. Lembra que eu falei de Maria? Uma mulher comum gerando a própria vida de Deus. É isso que Deus tem para a nossa geração, pessoas comuns gerando a própria vida de Deus. Só que você precisa entender, só há lugar para um sonho dentro de você. O convite do Evangelho o convite de Deus para você hoje você quer viver os teus sonhos ou os sonhos dele? Você quer viver o que ele tem para você ou o que você acha que é bom? A nossa geração só vai parar de abortar os sonhos de Deus quando amar o que está sendo gerado dentro de si, além de todas as coisas ao seu redor. Eu quero te convidar a ficar de pé e orar junto com você. E eu creio que Deus tem feito e irá fazer coisas sobrenaturais na tua vida. Fecha os teus olhos e conversa com Deus. Fecha os teus olhos e conversa com Deus nessa hora. Fala com Deus, o próprio Deus está aqui. O próprio Deus está aqui e Ele quer falar com você. O próprio Deus está aqui e Ele quer falar com você. Eu creio que para alguns Ele esteja falando: filho, eu esperei tanto por esse momento. Filha, eu desejei tanto ter esse tempo com você. Sinta a presença dEle, a presença do Espírito Santo invadindo esse lugar. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós. O poder de Deus, venha sobre nós. Venha sobre nós. Se abra para esse amor. Deixe esse amor envolver você. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Me rendo a ti. Me lembra-se
ti eu vou. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Me rendo a ti. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Me rendo a ti. Olha o que ele fez. Me lembraste de tuas. E deixa ele falando com você. Até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Deixa ele falar com você. Me lembraste De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou. Se você deseja isso, diga isso a ele. Para ti Eu vou. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Me rendo a ti. eu vou. Para ti eu vou. E para ti eu vou. Se esse é seu desejo, eu quero apenas as vozes cantando isso. Levante sua voz se esse é o teu desejo. Ir para o Senhor, se render a Ele. Para ti eu vou. Para ti eu para ti me rendo a ti. Suas vozes, faça disso a sua oração. Faça disso a sua oração. Para ti eu para ti rendo a ti. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Me rendo a ti. Essa é a nossa oração nessa noite, Deus. O Senhor nos lembrou de promessas que o Senhor já fez, já foram geradas antes da fundação, antes do firmamento existirem, Deus. Creio que o
Senhor liberou palavras proféticas nessa noite em corações, em vidas. Eu creio que nessa noite houve um despertar na tua geração, Pai. Uma geração que ama a tua presença, uma geração que tem a convicção de que o Senhor é Rei, de que o Senhor é Deus. Uma geração que anseia pela tua presença, uma geração que ama a tua presença, tem fome da tua presença, uma geração que está unida num mesmo propósito, Pai. Eu não oro apenas para a geração do Conexão, Pai, eu oro para a geração da nossa cidade, Pai. Eu oro pelas outras igrejas, Pai, igrejas reunidas, Pai, que nós possamos levantar uma geração aqui na cidade de Santos, uma geração unida com o mesmo propósito, o propósito de fazer o teu nome conhecido, o teu nome conhecido, Pai. Pai, em nome de Jesus, levanta uma geração preocupada em fazer o teu nome conhecido, o teu nome conhecido, Pai. Estabelece um novo tempo nessa geração, Pai. Estabelece um mover na cidade de Santos, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela juventude, nós oramos pela nossa casa, nós oramos pela nossa família, Deus. Nós oramos, Pai, por uma nova ousadia do Teu Espírito Santo, Pai. Palavras que o Senhor já declarou sobre a vida de cada um aqui, renasça nos corações, traga memória nos corações, Pai. Incendeie esses corações, Jesus. Traga as memórias, Pai, aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor já falou, aquilo que o Senhor já operou, e que nós possamos colocar lenha, nós possamos alimentar esse chamado, Deus, para que o Teu nome continue sendo glorificado, Jesus. Levanta uma geração que te busca mesmo com as igrejas fechadas, uma geração que tem anseio pela Tua presença mesmo dentro de casa, Pai. Não importa onde estivermos, Pai. Levanta uma geração, desperta uma geração apaixonada por Ti, apaixonada pelo Teu chamado, Pai. Restaura feridas que foram feitas, Deus. Restaura feridas que machucaram os corações aqui. Espírito Santo, o Senhor tem me conduzido a orar por feridas que foram feitas, Pai. Derrama algo novo sobre esse coração ferido, Jesus. E que cada palavra contrária, cada pensamento contrário, cada pensamento cativo, eu oro para que seja repreendido agora no nome e na autoridade que há no Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Levanta, Jesus, pessoas, levanta homens e mulheres aqui cheios da Tua presença, Pai, dispostos a viver o que o Senhor já prometeu, aquilo que já foi gerado no Teu coração, Deus. Nós queremos gerar vida de Deus, nós queremos gerar vida de Deus, vida de Deus. Em nome de Jesus, Pai, desperta essa geração.